Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante, discutindo um tópico que tem intrigado a humanidade por décadas: experiências de quase morte, EQM, e sua influência na expansão da consciência. Vamos também mergulhar em alguns casos famosos e explorar suas implicações espirituais. Para começar, é importante entender o que são as EQM. Essas experiências ocorrem quando uma pessoa está à beira da morte, seja devido a uma doença grave, acidente ou cirurgia. Durante esses momentos críticos, muitas pessoas relatam ter vivenciado uma série de fenômenos incríveis, como a sensação de sair de seus corpos, encontrar-se em um túnel de luz, encontrar entes queridos falecidos e até mesmo revisitar momentos importantes de suas vidas. Durante esses momentos críticos, muitas pessoas relatam ter vivenciado uma série de fenômenos incríveis, como a sensação de sair de seus corpos, encontrar-se em um túnel de luz, encontrar entes queridos falecidos e até mesmo revisitar momentos importantes de suas vidas. As EQM têm o poder de alterar profundamente a perspectiva de vida de quem as vivencia. Aqueles que passaram por essa experiência relatam uma sensação de paz e aceitação, bem como uma compreensão mais profunda da natureza da existência. Isso frequentemente leva a uma expansão significativa da consciência, com uma nova apreciação pela espiritualidade e a busca de significado na vida. Vamos agora mergulhar em alguns casos famosos de EQM que deixaram uma marca indelével na nossa compreensão desses fenômenos e suas implicações espirituais. O neurocirurgião Eben Alexander teve uma EQM profundamente transformadora, que desafiou suas próprias crenças científicas. Ele relatou ter viajado para um reino espiritual e teve encontros com seres de luz. Sua história levanta questões fascinantes sobre a relação entre a ciência e a espiritualidade. Convém ressaltar que o Dr. Alexander era um cético convicto e não acreditava em experiência de quase morte. Seu livro sobre essa experiência tem o título de Uma Prova do Céu. Anita Moorjani, autora do livro Dying to Be Me, Morri para Renascer, teve uma EQM após lutar contra o câncer em estágio terminal. Ela relatou uma incrível jornada de cura e expansão de consciência durante sua experiência. Seu caso nos faz questionar a natureza da cura e da vida após a morte. Outra pessoa que teve experiência de quase morte foi Lars Grael, medalhista olímpico brasileiro, que foi atropelado por uma lancha quando velejava em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1998. Seu relato foi o seguinte: é uma coisa muito difícil de descrever. Nem imaginava que isso pudesse acontecer. Tive uma morte momentânea e me senti mais leve, com menos dor. Senti muita paz. Também me vi levantando do meu corpo. Voltei à vida, mas tive uma segunda parada e de novo me senti saindo do meu corpo. Era uma sensação menos nítida. Acho que estava partindo mesmo. Foi coisa de segundos, mas parece que o tempo ficou parado. Hoje vejo a vida por uma outra ótica. Meus valores mudaram e aprecio as coisas mais simples. Um gole de água, um beijo de cada um da minha família. Tudo mudou. As EQM também têm implicações espirituais profundas. Elas nos fazem questionar nossa compreensão da vida e da morte, bem como a existência de uma dimensão espiritual. A ideia de que a consciência pode transcender o corpo físico desafia muitas das nossas crenças tradicionais e nos convida a explorar o desconhecido. As EQM nos forçam a repensar a natureza da mente humana. O fato de que as pessoas podem ter experiências ricas e conscientes, mesmo quando seus cérebros estão em um estado de quase morte, levanta questões intrigantes sobre a relação entre a mente e o corpo. Este assunto é tão vasto que podemos encontrar casos de EQM em textos sagrados de diferentes religiões, como veremos a seguir. No hinduísmo, as EQM são mencionadas nas escrituras antigas, como os Vedas e os Upanishads. O termo Jivan Mukta é usado para descrever alguém que experimentou a iluminação espiritual e a libertação enquanto ainda está vivo. Algumas narrativas sugerem que essas experiências podem ocorrer durante a meditação profunda ou estados de transe. No budismo, os relatos de EQM estão presentes nas escrituras budistas, como os sutras
e os relatos das experiências do próprio Buda, Siddhartha Gautama. A meditação e o desapego são considerados caminhos para a transcendência da morte e a busca pela iluminação. O cristianismo também possui referências a EQM em textos como a Bíblia. O relato de São Paulo sobre sua experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, mencionado em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 ao 4, é frequentemente interpretado como uma EQM. Além disso, relatos de visões de céu e inferno também são comuns na tradição cristã. O Islã tem referências a experiências transcendentais em escrituras como o Alcorão. O conceito de mirage, que descreve a jornada noturna do profeta Maomé aos céus, pode ser visto como uma forma de EQM. Essa experiência é vista como uma prova da conexão de Maomé com Deus. Em várias religiões indígenas ao redor do mundo, as EQM são frequentemente interpretadas como encontros com espíritos ancestrais ou deidades. Muitas culturas indígenas valorizam essas experiências como fontes de sabedoria e orientação espiritual. Além das tradições religiosas estabelecidas, a EQM também é discutida em círculos de espiritualidade nova era. Muitos seguidores dessa corrente acreditam que as EQM são evidências da vida após a morte e da continuidade da consciência. No Espiritismo, as EQM são frequentemente vistas como experiências que confirmam a existência de uma dimensão espiritual e a sobrevivência da alma após a morte física. Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, dedicou parte de suas obras, como O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, a discutir a relação entre a morte, a experiência espiritual e a reencarnação. Alguns espíritas acreditam que as EQM proporcionam oportunidades para a comunicação com espíritos desencarnados. Eles veem essas experiências como um momento em que o indivíduo está temporariamente mais próximo do plano espiritual, tornando possível o contato com entes queridos ou guias espirituais. No Espiritismo, a morte é frequentemente vista como uma transição suave do corpo físico para o plano espiritual. As EQM são vistas como uma prévia dessa transição, onde a alma pode experimentar a sensação de liberdade e paz que virá após a morte física. As EQM também podem ter um impacto significativo nas crenças e práticas dos espíritas. Muitos relatam que essas experiências fortalecem sua fé na doutrina espírita e os incentivam a buscar uma compreensão mais profunda da espiritualidade e da evolução da alma. É importante observar que, embora as EQM sejam mencionadas em várias tradições religiosas, sua interpretação pode variar amplamente. Algumas religiões as veem como uma confirmação de suas crenças, enquanto outras as consideram fenômenos a serem explicados dentro de seu próprio contexto espiritual. Em última análise, as experiências de quase morte nas escrituras sagradas fornecem uma visão interessante de como diferentes culturas e religiões têm lidado com esses eventos ao longo da história, destacando a complexidade e a riqueza das interpretações humanas sobre a vida, a morte e a espiritualidade. As EQM traz algumas implicações éticas e filosóficas. Por exemplo, como devemos tratar e apoiar aqueles que passaram por uma EQM? Como a compreensão das EQM pode afetar nossas visões sobre a eutanásia, o tratamento médico no fim da vida e a importância de proporcionar cuidados paliativos de qualidade. Em resumo, as experiências de quase morte são um fenômeno misterioso e intrigante que nos leva a questionar a natureza da nossa existência e o potencial da expansão da consciência. À medida que continuamos a explorar esses casos fascinantes, convido todos vocês a compartilharem suas próprias experiências e opiniões nos comentários abaixo. Vamos embarcar nessa jornada juntos, buscando uma compreensão mais profunda das experiências de quase morte e além. Lembrando que este é um tópico muito pessoal e espiritual, então respeitem as opiniões e experiências de cada um. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante. Até a próxima!